Bom dia! No programa de hoje, o canal Indústria Brasil vai mostrar a segunda parte da entrevista com Gabriel Estevam Domingos, diretor e pesquisador da GED Inovação, Engenharia e Tecnologia, e também jovem embaixador do Programa da ONU para o Meio Ambiente em parceria com a Bayer. Em 4 anos, a GED já surpreende. São 25 prêmios, 6 patentes e 30 projetos. Quer saber mais sobre essa empresa empreendedora de economia verde? Então fique com a gente, o canal Indústria Brasil está começando. Ele é diretor, pesquisador e engenheiro recém-formado e já acumula sucessos em sua carreira profissional. Estamos falando de Gabriel Estevam Domingos, diretor e pesquisador da GED Inovação. Gabriel, seja bem-vindo novamente ao nosso segundo programa. Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com vocês, com o canal Indústria Brasil, para dar continuidade para falar do meu trabalho. Gabriel, no programa anterior nós falamos de tintas ecológicas, nós falamos de uma pesquisa de mercado com os seus produtos, fizemos até uma brincadeira em relação a isso. Hoje eu queria que nós começássemos falando da sua experiência como embaixador de um projeto da ONU. Esse foi um projeto que, diante dos prêmios que eu já recebi, foi o que mais me marcou. Eu fui representante da Rio+20 para participar dos diálogos federativos, para participar de alguns debates, E esse é um programa que consiste em selecionar jovens de cada país, um total de quase 20 países, com as maiores iniciativas socioambientais, Então é feito todo um processo seletivo, uma banca em parceria com o PNUMA da ONU, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e isso me deu um novo horizonte, Nós participamos de uma visita no coração da Amazônia para conhecer áreas degradadas, para conhecer algumas reservas. Tivemos a oportunidade também de interagir com outros embaixadores de outros países, E isso deu uma visibilidade muito significativa para o meu trabalho, O título de jovem embaixador, tendo em vista da onde eu vim, que é Cubatão, que tem todo esse nome, que é conhecido mundialmente pela cidade símbolo de não só da poluição, que agora é símbolo de recuperação ambiental. Em resumo, foi de todos os prêmios, de todos os projetos, assim, foi um dos mais significativos da minha carreira até hoje. E hoje você tem uma empresa de economia verde. O que isso significa? A GED é uma empresa que atua com sustentabilidade, Quando nós falamos sustentabilidade, vai desde projetos inovadores ligados ao desenvolvimento de tecnologias para tratamento e reutilização de resíduos. Hoje nós somos referência já no país em relação a isso, Somos a empresa que mais tem prêmios e mais tem projetos novos nessa área. Também atuamos, como foi dito anteriormente, com projetos socioambientais, mas o nosso principal core business que é transformar passivos, problemas ambientais em lucro, em renda e sustentabilidade para o nosso país. E é lucrativo mesmo, Gabriel? Sim, esse é um paradigma, Países mais desenvolvidos como a Alemanha, quando você lança um produto ecológico, você tem isenção de tributos fiscais. Aqui no nosso país, infelizmente, é desleal você concorrer
com um produto que agride o meio ambiente, que traz todo aquele passivo ambiental, a gente competindo de igual para igual, né? E a GED é um case de sucesso para mostrar que isso é possível. Os nossos projetos hoje que já estão no mercado, que já foram transferidos para grandes empresas, né? Que nós temos um portfólio grande de grandes empresas parceiras e clientes. Mas sem dúvida, respondendo a sua pergunta de forma direta, nós estamos trabalhando e estamos conseguindo um resultado para mostrar que realmente é possível alinhar todas essas premissas e desenvolver um produto com aquele tripé que é socialmente amigável, economicamente viável, enfim, e ecologicamente correto. Quanto tempo de formação acadêmica e criação da GED para chegar até aqui e começar com todos esses projetos bacanas? Boa pergunta, né? Porque eu vou mostrar um pouco esse lado que eu não costumo mostrar. Eu, desde o primeiro semestre, né, que eu fui bolsista, eu senti a necessidade que a universidade não me supriria, né? Como todas as universidades, não falando específica da minha, né? Então, logo no primeiro semestre da universidade, eu já comecei a pesquisar, fazer projetos em paralelo, e eu descobri uma plataforma que é uma plataforma aberta chamada de Open Innovation, ou seja, inovação aberta, onde grandes empresas multinacionais possam desafios e projetos para pesquisadores, professores, enfim, desenvolverem soluções. E logo no começo da minha carreira acadêmica, comecei a participar, tive êxito e não parei mais. Hoje isso deu me sanou de certa forma daquele conhecimento prático que de certa forma eu tinha esse anseio, e também me possibilitou crescer, né, ter o meu portfólio, conhecendo grandes presidentes de grandes multinacionais. E em resumo, eu fundei a empresa logo no primeiro ano da universidade, né? Claro que você constituir socialmente uma empresa, que é um papel, e depois ter todo aquele staff, ter lá escritórios, depois ter outro escritório, outra filial, como agora nós estamos na filial de Santos. Isso levou a um certo tempo, né? Posso dizer que em torno de 4 meses. Então hoje nós estamos com 4 anos no mercado, completamos 4 anos agora, nesse mês, e estamos aí. Gabriel, você teve também uma experiência internacional, como é que foi? Eu fui convidado por um programa de inovação chamado Vinnova, que é uma espécie do FINEP aqui do Brasil, né? Que é da Suécia. A Suécia é um país maravilhoso, na escala aí de inovação é o segundo país mais inovador do mundo. Hoje, por exemplo, nós estamos comprando caças de combate da Suécia, né? E eu fui convidado para esse programa para conhecer, né? Fazer um intercâmbio tecnológico e ser uma espécie de um embaixador e difusor da Suécia como potencial polo para mandar estudantes a estudarem lá e também fazerem parcerias com grandes empresas. Então lá eles têm um programa que grandes empresas como a Volvo, a Scania, a Electrolux, são empresas suecas, que criam laboratórios dentro dessa universidade que eu fiquei, que é a Universidade de Umeå, para justamente incubar esses grandes talentos, né? Então eu fiquei lá por um tempo, isso retardou um pouco a minha formação. No entanto, eu tive um ganho no meu currículo também, uma experiência bem significativa, né? Hoje, por exemplo, depois de eu passar por todo esse programa, nós recebemos uma comitiva sueca de quase 6 reitores das maiores universidades da Suécia, que lá não tem ensino privado, o ensino é público, e trouxe para cá, e nós fizemos uma parceria com a FAPESP, que é a Agência de Fomento à Inovação do Estado de São Paulo. Então, a minha gratidão, né, a minha parcela de contribuição em relação a isso. Fui lá, conheci, depois trouxe para cá e conseguimos fazer essa sinergia que faltava. Quer dizer, você já trouxe um resultado prático de um título, né?
Sim, exatamente. E as portas estão abertas, né? É até bom para quem está assistindo, os jovens aí, que lá na universidade, só nessa universidade que eu fiquei, a Universidade UMEL, são quase 2.000 bolsas só para brasileiros, né? E tudo custeado pelo programa sueco, que foi uma iniciativa lá de 2009, onde veio até o rei da Suécia, né? Fez um acordo bilateral com o governo brasileiro e estamos tendo essa dificuldade, por incrível que pareça, para mandar brasileiros para lá estudarem, né? Então é bom quem tiver interesse procurar lá, Universidade UMEL, se escreve UMA com a bolinha em cima do A, UMEL. Lembrando que a gente vai colocar esses dados em nosso site, nas redes sociais, para quem quiser acompanhar tudo que o Gabriel está falando aqui. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o canal Indústria Brasil, que hoje entrevista Gabriel Estevão Domingos, diretor e pesquisador da GED Inovação. Gabriel, nós vamos falar agora sobre tratamento de efluentes. Como funciona? Nós temos um portfólio bem amplo nessa área, né? Desde equipamentos compactos, que não necessitam de grandes áreas e grandes manutenções, né? Porque hoje em dia os sistemas convencionais de tratamento de efluentes são aqueles equipamentos robustos, né? De etapas unitárias, que vão desde a reservação, floculação e tal. E diante desse crescimento todo, né, e da necessidade de mercado, nós desenvolvemos equipamentos que podem ser utilizados em espaços confinados, né, como nós temos um que fica em cima de um caminhão skid, que ele tem uma vantagem... Caminhão skid? É um caminhão de um tamanho baú grande, que praticamente no tamanho de um container. Tá. Então, imagine um container, é o tamanho da nossa estação de tratamento móvel. Então, às vezes tem um efluente, qualquer tipo de efluente, como água de tanque, chorume, água oleosa, enfim, que tem em determinado local. Então, você vai lá com o caminhão, trata ele de forma pontual, atende os parâmetros da legislação aplicável, né, para desaguar, ou mesmo transforma em água de reuso para fins não potáveis, né? E vai embora. Esse caminhão atende até 25 metros cúbicos por hora, né? Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que você não precisa montar uma estação de tratamento de efluentes, você não precisa fazer o licenciamento e é totalmente modular. Isso é a vantagem. E temos também estações fixas, né? Que é já mais aquele sistema convencional. E também estamos lançando agora, foi importante você perguntar sobre isso, com essa crise hídrica, né, que nós estamos vivendo. Eu, como sou diretor de saneamento básico também da Federação das Indústrias de São Paulo, eu estou bem a par desse assunto. Nós desenvolvemos e já estamos produzindo já, né? Estamos a primeira planta agora colocando na Centauro, na rede Centauro de lojas, que é onde fica a sede lá em São Paulo, que é uma estação que pega a água da chuva, né, a água pluvial, e potabiliza ela. Atende os parâmetros do Ministério da Saúde e também todos os parâmetros de qualidade de uma água convencional potável, né? Então, qual que é a vantagem disso? As pessoas estão correndo muito atrás de captação de água da chuva, mas a captação de água da chuva, você tem uma limitação, você tem que usar ela para um fim não nobre. Água às plantas, a roupa, enfim, você não pode ter aquele contato e nem beber. Sim. Já essa não, a gente faz passa por alguns processos, um equipamento pequeno, faz tem até membranas de osmose. Pequeno quanto? Eu posso dizer 1 metro cúbico para tratamento Nossa. de 1 metro cúbico de tamanho para tratamento de 4.000 litros hora. Então é algo bem significativo. E essa água você já pode jogar direto na sua caixa d'água. Então você não precisa ter tubulações específicas conforme manda a legislação, e você tem uma economia de até 85% da sua água potável. Então é uma coisa que o mercado nos puxou a desenvolver isso, né? E nós lançamos agora e já temos 3 grandes clientes que nós já estamos implantando. Gabriel, dentre as suas inovações ainda tem o sabão em pó ecológico e o fertilizante orgânico.
Conta pra gente. Sim, o fertilizante orgânico, ele na verdade é um adubo orgânico comum, feito com o resto de alimentos. Então lá em Cubatão nós coletamos em alguns restaurantes, como por exemplo na Elog, no Ecopátio lá de Cubatão, e a diferença, a nossa inovação é como nós produzimos isso. Então só uma coisa, você disse que o local de colheita desse material é nesse restaurante. Você tem outros locais também, não? Sim, temos desde os 3 restaurantes que tem no Ecopátio, tá, e também restos de merenda das escolas municipais de Cubatão. No momento, nossas atuais fontes de resíduo para produção são esses, né? Então, a compostagem é uma técnica milenar, todo mundo já conhece, que é aquelas pilhas que você faz um processo biológico natural, na qual os micro-organismos fazem a assimilação e sintetização e degradam por várias etapas, hidrólise, enfim, hidrólise não, a citogênese, metagênese, enfim, e transformam aquele alimento em nutrientes, né? Fecha o ciclo, né? Ou seja, a terra produz o alimento, né? E para produzir o alimento é extraído certos nutrientes do solo, e esse resto de alimento volta na forma de nutrientes para o solo. O nosso diferencial é que a gente criou uma composteira automática que não necessita de fazer aquelas pilhas arcaicas e convencionais onde tem que ter um operador lá medindo a temperatura, mexendo, enfim. Vocês podem ver aí na imagem, ela é compacta, ela faz todo o revolvimento, né, de forma automatizada, faz o controle de aeração, controle de oxigênio e também controle de odor. Então você pode ter num espaço pequeno uma usina de compostagem, né? Isso é um mercado que é muito grande, porque segundo o IBGE quase 60% do nosso lixo é restos de alimento, é resíduo orgânico, né? E esse resíduo, quando ele é mandado para aterros, né, convencionais, ele gera gases de efeito estufa que tem que ficar controlando, ele gera chorume, ele atrai vetores, enfim. E legal que esse fertilizante orgânico, né, que nós produzimos, nós fazemos algumas atividades, como eu citei das hortas, e também o reflorestamento de áreas degradadas, né, como a da Cantareira, que nós fazemos um mapeamento, né, o sistema Cantareira é enorme, né, uma região, pega algumas cidades, e nós fazemos, por meio da nossa equipe, nós temos um engenheiro agrônomo, temos outros engenheiro ambiental, né, que faz o mapeamento de pontos mais vulneráveis, ou seja, pontos mais descobertos, que estão sem vegetação e que tem uma fácil logística, né, para a gente entrar lá e fazer esse trabalho. Então nós pegamos esse adubo, né, principalmente em solos que estão pobres em nutriente e estão em processo de erosão, a gente faz essa adubagem, né, e depois faz o plantio dessas mudas nativas típicas daquela região. Quando a gente fala reflorestamento, não é chegar lá e plantar uma árvore. Você tem que ver o ecossistema que está lá e está em consonância com isso, né? Então tem toda uma técnica de espaço, tem que fazer a manutenção contínua, tem que colocar o protetor, né, que é aquela varetinha, e tem que fazer a manutenção do solo. Então... E antes de você me falar do sabão em pó, você me falou uma coisa muito importante. Você estava falando da compostagem que é feita. O que você, Gabriel, pensa dos incineradores que estão querendo instalar, por exemplo, na região? Olha, o processo de incineração, embora existem novas tecnologias como o plasma, ele evoluiu bastante. É que fica, quando a gente bate o nome incinerador, mas não é aquela coisa, né? A gente tem que analisar tecnicamente e economicamente, né? Eu acho que diante da nossa região, da nossa falta de espaço, é-se passível entender e ver quais os parâmetros de emissão de particulado que vai ter, porque normalmente uma indústria, se a gente comparar com as tecnologias que a Alemanha está lançando de incinerador, lança muito menos particulado do que
uma estrada congestionada. Então tem que ser avaliado tecnicamente e parar, né, com esse nome que ficou na incinerador, né, esse nome negativo, e tentar avaliar tecnicamente. No entanto, eu sou a favor da compostagem. Por quê? Porque a compostagem é um processo natural que a natureza nos ensina de fazer aquele ciclo de reciclagem. Nós temos toda essa dificuldade de fazer por meio de equipamentos como esse, né? Poderíamos sanar quase 60% do nosso lixo, que é o orgânico, e o resto é inorgânico reciclável, PET, papelão, enfim. Dá mais trabalho? Dá, né? Mas dá para se fazer. No próximo bloco, o Gabriel fala pra gente sobre o sabão em pó ecológico. Voltamos já. Voltamos agora com o canal Indústria Brasil, que hoje entrevista o Gabriel Estevam Domingos, diretor e pesquisador da GED Inovação. Gabriel, fala pra gente sobre o sabão em pó. Esqueceu de falar o detalhe, sabão em pó ecológico. Ecológico. Que esse é o mais importante. O que consiste esse produto, né? Como nós vimos falando, né, sobre o que a gente faz, isso está alinhado ao nosso core business, né? A gente pegou um passivo ambiental específico das indústrias de cosméticos, que lá tudo que sobra do processo de produção de cosméticos, de shampoo, de sabonete, eles juntam tudo, viram uma espécie de um creme cheio de... Enfim, tudo que sobra eles mandam para lá. E eles mandam para incineração porque não existe processo para tratamento. Existe para fazer um coprocessamento, mas o poder calorífico dele é muito baixo, então acaba não ajudando no coprocessamento. Então basicamente eles incineram. Isso é muito custoso diante da demanda que eles geram, né? Então nós fomos convidados a estudar esse resíduo, que hoje é um subproduto, né? Uma matéria-prima, para estar desenvolvendo. Então eu fiz basicamente um processo de saponificação, processo relativamente simples, e evoluímos, né? Porque sabão as pessoas já produzem com óleos, domésticas, enfim, as pessoas convencionais têm a prática de fazer o sabão em barra, né? Que é uma técnica simples. Tem aroma. Eu vou até abrir para mostrar para vocês. E nós evoluímos produzindo ele em pó. Então ele tem uma alta solubilidade em água. Ele produz uma grande quantidade de espuma, que isso é importante, né? E também ele tira aroma, ele tira mancha e tem aroma. Aqui está uma amostra, ó, é uma amostra grátis, pra vocês verem. É basicamente um sabão convencional, só que a gente atua numa linha não nobre. O que seria isso? Para limpeza em geral, para indústrias de lavanderia, enfim, né? Porque há um certo preconceito, né, quando vem a matéria-prima de uma fonte de um resíduo, embora não é mais um resíduo, para nós é um insumo, é uma matéria-prima, e nós queremos atuar nessa frente. E você acha que o valor desse sabão em pó ecológico seria abaixo de um sabão em pó comum? Com certeza, porque ele vem para nós quase de forma gratuita, nós só pagamos o frete. Então, qual que é a matéria-prima de um sabão convencional? É o óleo, é a banha, é o que dá cremosidade, é o aromatizante, é o branqueador, e tudo isso no próprio subproduto já tem. Então a gente economiza insumos e, consequentemente, barateia o produto. Dá licença que esse é meu, Gabriel. Gabriel, e no mercado? Já tem para comprar? Ainda não tem. Esse produto a gente fez específico para a empresa que detém esse resíduo, né? Que basicamente a GED, ela não necessariamente ela produz e manda para o mercado. A gente terceiriza inovação. Chegou o problema para nós, a gente desenvolve a tecnologia, desenvolve a patente, o processo, e transfere para a empresa que nos contratou e pega um royalty, ou seja, uma participação dos lucros, né? Porque nós somos uma empresa de tecnologia, não necessariamente eu quero virar um empreendedor de tintas, de rações, enfim, eu quero girar esses projetos para dar subsídios financeiros para continuar fazendo essa tecnologia, mas
por ser um projeto economicamente viável e atender todas as expectativas da empresa, acredito que a curto prazo esse produto esteja no mercado, tendo em vista que não tem nenhum sabão em pó ecológico, pelo menos que eu conheça. Sim. E você acha que hoje o Brasil é carente de propriedade intelectual? Eu acredito que é carente em absorver a propriedade intelectual. Eu, como entusiasta da área, eu conheço vários pesquisadores bons que têm algo muito a contribuir para a sociedade, no entanto fica perdido. Eu trilhei para o caminho do empreendedorismo e esse pessoal que fica na carreira acadêmica faz seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, cria seus artigos, não desmerecendo os artigos, né? Mas de fato, o que ganha a sociedade com isso? Ganha quando a gente coloca um produto como esse no mercado, que era uma pesquisa, se tornou um produto economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente responsável, né? Então, falta um certo de amparo a esses pesquisadores, porque propriedade intelectual nós temos e temos muita. Falta incubação nas universidades. Por exemplo, um jovem tem uma ideia inovadora e ele vê que não existe isso e tem a possibilidade de patentear. Meu Deus, se um jovem for procurar o INPI, aquela burocracia, a estrutura, o tempo para se patentear, 5 anos é a média brasileira. Se tivesse uma incubadora em todas as universidades que desse todo esse amparo, até um amparo jurídico, né, que é uma questão legal também. Essa seria uma solução? Seria uma solução para que esse jovem não deixasse aquela invenção engavetada. E isso registrado, isso agrega ao país, ou seja, a nossa propriedade intelectual, que posteriormente pode ser comercializado com grandes empresas, ele não necessariamente precisa produzir, né? Ele pode licenciar essa patente e gerar produtos, gerar riqueza, gerar empregos, gerar impostos, enfim, isso que precisa ser melhor aproveitado. Então eu pontuo que há propriedade intelectual, mas há uma falta de sinergia, um certo desamparo para esses jovens que fazem essas produções intelectuais. E esse desamparo ele só é suprido por uma vontade indomável como a sua de pesquisar, procurar para começar a dar o primeiro passo, não é isso? Sem dúvida. Quem vê o Gabriel hoje não imagina o tanto que eu já batalhei para chegar onde cheguei, né? Então eu comecei do zero e é um processo bem dispendioso, né? Montar empresa, lidar com toda essa parte de gestão, mas sem dúvida uma incubadora poderia suprir todas essas etapas que eu passei sozinho. Gabriel, e quem são os seus parceiros hoje e quais os planos para o futuro? Hoje nós temos parceiros grandes como a Bayer, como a Natura, como a Odebrecht, como a Alkena, enfim, vou citar marcas mais populares. Enfim, está no nosso site, cada vez surgem novas parcerias como a Centauro, que eu já falei, que é o grupo que detém a rede Centauro de lojas, que chama Grupo SBF. E os planos para o futuro, nós estamos fazendo uma parceria muito grande com uma das maiores empresas de meio ambiente do país, que é o Grupo Ambipar, e nós estamos fazendo um projeto de união, né, para unir essa parte de inovação ao grupo e pretendemos ser o maior player no mercado nacional nessa área de gestão de resíduos e meio ambiente. Isso está caminhando muito bem e em breve teremos grandes novidades. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço participar desse programa, o Canal Indústria Brasil, e incentivar, né, mostrar nossa parcela de contribuição e nosso case de sucesso, né? Acho que o país carece um pouco disso, né? Nós precisamos de exemplos, né? Lá fora nós temos grandes exemplos mundiais, né? E o Brasil precisa disso para mostrar que é possível fazer. E estamos abertos aí para quem quiser conhecer nossa empresa, a visitação, enfim, fica o convite. Não tenha dúvida. O Canal Indústria Brasil
infelizmente fica por aqui, mas nós voltamos no próximo sábado, às 9 da manhã, na VTV SBT. Esperamos você e até lá!